Nos dias que se seguiram, Roberto foi melhorando. Saiu da UTI e foi para o quarto comum. A princípio crivava Gabriela de perguntas sobre o que havia acontecido durante os dias em que ficará inconsciente, mas ela, depois de resumir os fatos com simplicidade, disse-lhe que não queria mais falar no assunto e recusava-se a responder novas indagações. Estou fazendo o que posso para esquecer tudo. Não quero falar mais sobre isso. Vamos mudar de assunto. Estou preocupado com as despesas. Estava começando a trabalhar e não tenho reservas. O Dr. Renato está pagando tudo. Não gosto que faça isso. Não temos opção. Depois ele considera justo, uma vez que foi Gioconda que o feriu. Eu também sou responsável pelo que aconteceu. Não é justo que só ele pague. Vamos deixar as coisas assim e não arranjar mais problemas do que os que já temos. Ele responsabiliza a esposa e quer pagar. Eu contribuí para que ela se descontrolasse. O ciúme é um fogo destruidor. Sei como pode nos enlouquecer, apesar de eu nunca ter imaginado que ela pudesse chegar a esse ponto. Chega de falar nisso. A cada dia que passa, vendo sua dedicação, sinto-me mais culpado. Diga que me perdoa e que tudo voltará a ser como antes. Já disse que quero esquecer, deixar a poeira assentar, colocar a cabeça no lugar. Diga que me ama e que me perdoa. Não me pressione. Tenho estado com os nervos à flor da pele. Preciso de um tempo para pensar. Para quê? Você sabe que não poderei viver sem você. Diga que nunca vai me deixar. Não quero falar nisso agora. Se continuar assim, irei para casa agora. Desde que vim para o quarto, você não tem dormido mais no hospital. Antes ficava aqui a noite toda. Agora que está fora de perigo, preciso cuidar das crianças. Nissete fará isso muito bem. Eu preciso de você. Tenho vindo todos os dias. Preciso cuidar um pouco de mim. Aproveitei para tirar férias, mas dentro de uma semana terei que voltar ao trabalho. Pretende voltar àquele escritório? Claro. Você ainda não pode trabalhar. Não posso perder o emprego. Ele olhou para ela com tristeza. Pensei que depois do que houve, não voltasse mais lá. Preciso trabalhar. Poderia encontrar outro lugar. Pensei ter entendido que você está arrependido e acredita que somos inocentes. E estou. Tenho certeza de que você sempre me foi fiel. Mas é que, depois do que houve, as pessoas vão falar. A maldade alheia é terrível. Não. Quero que ninguém faça comentários maliciosos a seu respeito. Gabriela apertou os lábios tentando segurar a onda de revolta que a envolveu. Tentou se acalmar. Depois disse: se isso fosse verdade, você não teria me feito passar por ladra. Eu estava louco. Por favor, esqueça isso. Deixe-me em paz. Depois do que fez, não tem condições de exigir nada de mim nem de me dar conselhos sobre como proceder. Não vou deixar meu emprego me esconder como se fosse culpada. Sou inocente, sou uma mulher honesta que vive do trabalho. Não admito que ninguém julgue meus atos, muito menos você. Ela estava trêmula e seu rosto indignado, coberto de rubor. Está bem. Não precisa se irritar. Você fará como quiser. Não direi mais nada sobre o assunto. É melhor assim. Agora vou para casa. As crianças não estão indo bem na escola. Preciso ajudá-las. Depois que ela se foi, Roberto ficou pensativo. Nos dias em que ficará inconsciente, lembrava-se de ter sonhado que vagava por diversos lugares. Lembrou-se do medo que sentirá julgando que houvesse morrido. Recordou-se das palavras de Gabriela afirmando que sempre lhe fora fiel e de como ele se emocionara sentindo que ela dizia a verdade. Em meio à sua angústia, pensara em Silene, pedindo que o ajudasse. Depois vira-se naquela conhecida sala do centro espírita e pedirá ajuda. Uma senhora bonita falará com ele, aconselhara-o, acalmara-o dizendo que Gabriela era inocente. Então ele se sentirá melhor. Apesar disso, de vez em quando a dúvida começava a aparecer e ele voltava a sentir-se angustiado. Gostaria de ver aquela mulher de novo. Descobrir que não fora um simples sonho. Ele desejava tanto que Gabriela o amasse e lhe fosse fiel que talvez houvesse forjado aquele sonho. Tudo poderia ter sido uma alucinação. Quando esse pensamento o assaltava, sentia-se inseguro, nervoso, deprimido. Apesar de Gabriela ter cuidado dele com dedicação, havia nela algo diferente que o fazia sentir-se inquieto. Sentia que ela não havia perdoado. Talvez tivesse deixado de amá-lo. E se ela resolvesse deixá-lo?
Remexia-se no leito, inquieto. Alguém bateu levemente na porta e Roberto mandou entrar. A porta abriu-se e Silene entrou com Hamilton. Ele sabia que Gabriela e Renato estavam frequentando o tratamento espiritual 2 vezes por semana. Como vai, Roberto? Disse ela, aproximando-se. Lembra-se de Hamilton? Estou melhor. Como vai, Hamilton? Bem. E você mais calmo? Nem tanto. Há momentos em que me sinto inseguro, nervoso. Mas, sentem-se, por favor. Eles se sentaram nas cadeiras ao lado da cama e Roberto continuou. Hoje, por exemplo, estou angustiado. Não sei o que é. Não deve dar ouvidos aos maus pensamentos, disse Hamilton. Preciso afastar as más influências. Minha vida está muito ruim. Depois do que fiz, nem deveria me queixar. Não mesmo, respondeu Silene. Você só tem a agradecer a Deus pela ajuda que recebeu. Sabe que sua vida esteve por um fio. Talvez fosse melhor ter morrido. Hamilton olhou para ele com seriedade. Não seja ingrato nem se faça de vítima. Você colheu o que plantou e, olhe que não foi por falta de aviso. É que Gabriela está mudada. Não gosta mais de mim. O que esperava? Ela não confia em você. Se deseja reconquistar a confiança dela, terá que ser paciente. Você tem uma mulher sincera e dedicada. Se continuar não a valorizando, poderá perdê-la. Não diga isso nem brincando. Não saberia viver sem ela. Então trate de controlar seu ciúme e agradecer a Deus pela mulher que tem. Vocês estão contra mim. De forma alguma, respondeu Hamilton. Estamos do lado de ambos. Torcemos pela felicidade de vocês e de seus filhos. Ela e Renato têm ido ao tratamento. Sim. E você também deverá ir, quando se levantar, tornou Silene. Irei. Preciso reencontrar a paz. Para isso há que ser mais otimista. Viver no bem, não dar força aos pensamentos negativos. Se não se esforçar para conseguir isso, nem o tratamento espiritual dará resultado, porque os espíritos de luz não conseguirão ajudar. Tenha em mente que precisa fazer sua parte. E agora, é reconhecer que o ciúme é a causa de seus problemas. Se deseja viver com sua esposa, ter felicidade e paz, vai ter que confiar nela e não aceitar qualquer pensamento contrário. Gostaria de ter essa confiança. Por que será que não consigo? Talvez precise de uma terapia, descobrir por que se desvaloriza, julgando que não merece o amor dela. Porque o brilho natural que ela possui o incomoda tanto a ponto de desejar que ele se apague? Não desejo isso. Deseja sim. Não quer que se arrume, que trabalhe fora, que as outras pessoas achem bonita, inteligente, atraente. Não gosto que ela chame a atenção. Precisa reconhecer que esse carisma é natural nela. Conheceu-a assim, e apaixonou-se exatamente por causa disso. Por que deseja mudá-la? Não vai conseguir. Vai oprimi-la, pressioná-la, deixá-la infeliz e acabará por separá-los. Definitivamente. Morrerei se isso acontecer. Hamilton sorriu. Você é muito dramático. Assim fica difícil enxergar as coisas como são. Mas sua esposa é uma mulher digna, muito consciente do próprio valor. Se tentar enganá-la, acabará por perdê-la. Agora vamos orar juntos, pedindo a Deus que o ajude a compreender. Roberto fechou os olhos enquanto os dois em pé, um de cada lado da cama, estendiam as mãos sobre ele. Hamilton colocou a mão direita sobre a cabeça dele, orando em silêncio. Roberto sentiu aumentar a opressão. Remexeu-se inquieto e de repente não conseguiu conter as lágrimas que brotavam em profusão, descendo-lhe pelas faces. Os dois continuavam orando em silêncio. Aos poucos Roberto foi serenando e por fim suspirou aliviado. A opressão havia passado. Silene entregou-lhe o copo com água que deixará na mesa de cabeceira. Beba, disse. Vai sentir-se melhor. Ele obedeceu, depois disse. Obrigado. Sinto-me aliviado. Os dois sentaram-se novamente e Hamilton considerou. Você precisa aprender a conservar o equilíbrio interior. É difícil. Os pensamentos aparecem e eu fico nervoso. Acho que algum espírito fica me perturbando. Hamilton sorriu quando respondeu. Ao contrário. Na maioria das vezes as pessoas é que perturbam os espíritos. Dão força aos pensamentos ruins, alimentam tragédias, ficam deprimidas, então acabam atraindo espíritos sofredores, através da sintonia. Depois se justificam culpando os espíritos pelos seus problemas. Não deixa de ser uma boa desculpa. Não estou fazendo isso. Esses pensamentos aparecem de repente, do
Nada, então me perturbo. São eles que se aproximam e me envolvem. Muita gente pensa como você, mas não é verdade. Esses pensamentos não aparecem do nada. Vêm do seu subconsciente, onde suas crenças já se automatizaram. Você os programou acreditando neles. Por isso os espíritos superiores têm nos alertado que para conseguir a paz e conservá-la é preciso desprogramar velhas crenças erradas e substituí-las por outras mais verdadeiras. É um trabalho que leva tempo e que só você pode fazer. Nesse caso, não precisaríamos da ajuda dos espíritos. Hamilton sorriu e respondeu: quando conseguirmos a serenidade, viveremos trocando energias com outros seres sem dependência ou submissão, com naturalidade e alegria. Mas isso está ainda muito distante de todos nós. Por enquanto, precisamos da ajuda uns dos outros. Silene interveio. O processo é simples. Os pontos fracos que alimentamos, nossa falta de fé na vida, nossa insegurança, a ideia de que somos falíveis e fracos criam energias negativas que atraem espíritos que pensam da mesma forma. Mas a presença deles ao nosso lado aumenta o volume dessas energias e nos faz sentir muito pior. Dores, arrepios, enjoo, falta de ar, corpo pesado, sonolência, inquietação, tristeza, depressão. Então vamos ao centro e lá esses espíritos são ajudados, afastados. Nossa aura é limpa e revitalizada. Sentimos-nos muito bem. Durante alguns dias ficamos ótimos. Mas depois, tudo recomeça. Parece não ter fim. Isso vai acontecer enquanto você não melhorar o padrão de seus pensamentos, completou Hamilton. Antigamente eu questionava por quê. A vida permite que pessoas que fazem o bem passem por essas perturbações. Depois comecei a notar que cada pessoa atraía a companhia de espíritos de acordo com suas fraquezas. O que gosta de beber, um alcoólatra; o de jogar, um viciado compulsivo; o guloso, um comilão. Eu, espíritos ciumentos, completou Roberto. Mas isso não ajuda. Só agrava o problema. Ao contrário, é o mesmo princípio da vacina, que imuniza pelo próprio veneno. É o espelho que a vida faz, exagerando para que você perceba seu ponto fraco e procure vencê-lo. Roberto ficou calado por alguns instantes, depois disse: quer dizer que o que aconteceu comigo foi isso? Sim. O exagero de Gioconda quase provocou uma tragédia. Foi um alerta para que você perceba o mal que está fazendo a si mesmo. Apesar do que estão me dizendo, quando sinto ciúme não consigo me controlar. Imagino até cenas da traição. É por isso que você precisa ir ao centro receber auxílio energético. Mas, como dissemos, essa ajuda é temporária, apenas para dar-lhe oportunidade de perceber a verdadeira causa. Não sei por que sinto isso. Gabriela é atraente, mas reconheço que nunca me deu motivo para tanto. Ele parou pensativo, lembrando-se que a vira dentro do carro com um homem. O que foi? Indagou Hamilton. É que certa vez eu estava dentro de um ônibus quando a vi passar dentro de um carro de luxo com um homem. Tem certeza de que era ela? Disse Silene. Foi rápido, o vestido era diferente, mas era ela. Conversou com ela sobre isso? Indagou Hamilton. Não tive coragem. Depois, Gabriela nunca iria confessar. Foi só essa vez? Perguntou Silene. Não. Eu a vi de novo no carro do patrão, mas não consegui ver com quem estava. Apenas o motorista. Também não disse nada a ela, notou Silene. Não. Para quê? Ela iria mentir. Foi depois disso que meu ciúme ficou insuportável. Você imaginou coisas, julgou sem tentar saber a verdade. A mulher que viu com o homem não era sua esposa. Se fosse, você teria reconhecido o vestido. Depois a viu no carro do patrão sozinha com o motorista. Ela deveria estar fazendo algum serviço para a empresa. Você acha isso? Claro. Tenho certeza de que sua esposa nunca teve nada com o doutor Renato. O relacionamento deles é bom, mas apenas profissional. O ciúme é mau conselheiro, faz ver coisas que não existem, tornou Hamilton sério. Como pode ter tanta certeza? Até alguns dias atrás eu também pensava isso, mas não sei, de ontem para cá tenho me sentido inquieto, angustiado e o ciúme voltou a me incomodar. Sua esposa é digna e de confiança. Se não reagir mandando embora esses pensamentos, seu relacionamento com ela estará em perigo. Até agora, Gabriela tem suportado suas desconfianças tentando fazê-lo entender que ama
a família e não tem outros interesses. Mas nota-se que está no limite de sua resistência. Ela pode desejar a separação. Nem fale uma coisa dessas. Ela não disse que me perdoou, mas vendo sua dedicação, a maneira como tem me tratado, creio que conseguiu superar. Logo voltaremos para casa e nossa vida será como antes. Só não queria que ela voltasse a trabalhar naquela empresa. Ela não aceita ficar em casa. Se quer trabalhar eu até concordo, mas não lá. Se ela continuar, já pensou os comentários? Hamilton olhou nos olhos de Roberto e disse sério. Se continuar pensando assim, não haverá reconciliação. Roberto sobressaltou-se. Os espíritos estão dizendo isso? Ela não vai me perdoar? Eu estou dizendo isso. Sou seu amigo, e tenho experiência de lidar com pessoas. Você está machucando sua mulher, ferindo seus sentimentos. Ela não fez nada errado. Ao contrário, tem sido boa esposa e trabalhado para manter a família. Como acha que ela se sente com sua ingratidão? Pense nisso, Roberto. Acorde antes que seja tarde demais. Roberto ficou calado por alguns instantes. Depois disse, ou tentar. Mas preciso de ajuda. É difícil para mim. Nem tanto, garantiu Silene. É só mandar embora qualquer pensamento de ciúme. Nessa hora deve repetir. Isso não é verdade. Gabriela é honesta e merecedora de respeito. Não acredito nisso. Faça isso e nós vamos ajudar com nossas preces. Depois que eles se foram, Roberto continuou pensando. Por que ele sentia tanto ciúme? Gabriela tinha classe, palavra fácil e inteligência, enquanto ele não havia estudado, sentia-se desajeitado e sem graça nos lugares mais finos, onde ela ficava muito à vontade. Tinha inveja dela. Reconhecia isso. Teria sido melhor que ela houvesse resistido ao seu assédio e não tivessem se casado. Ele nunca iria sentir-se igual a ela. A figura de sua mãe apareceu em sua mente. Ela o amava a seu modo, mas era uma mulher ignorante, sempre falando mal dos outros, implicando com Gabriela. Sentiu raiva da mãe. Se fosse instruída, ela o teria educado melhor. Ele e a mãe, por mais bem vestidos que estivessem, sempre pareciam desajeitados. Enquanto Gabriela, um vestido simples a deixava elegante. Ela nunca era acanhada. Estava sempre bem, fosse em uma casa de luxo ou em uma pobre. Como ela conseguia isso? Naquele momento reconheceu que ao lado dela sempre se sentia menos. Não que ela o tratasse mal. Ao contrário, era sempre atenciosa, educada. Dava-lhe consideração. Mas isso o deixava com mais raiva, acentuando a superioridade dela. Pela primeira vez Roberto notou o quanto a diferença de instrução o tornava inseguro. Quando a conheceu, ficou fascinado. Apaixonou-se à primeira vista. Quando ela correspondeu ao seu amor, sua mãe não aprovava o casamento e disse: ela não serve para você. É moça fina, estudada, cheia de mimos e delicadezas. Você é pobre, deixou a escola para trabalhar. Não vai dar certo. Eu gosto dela, mãe. Estou apaixonado. Ela aceitou meu pedido. Vamos nos casar. Georgina sacudiu a cabeça negativamente. Não faça isso. Você vai sofrer. Deixe essa moça de lado. Você precisa de uma mulher do nosso meio feita para o lar, disposta a criar os filhos como eu criei vocês. Mas ele não ouviu. Por que se deixou levar pela paixão? Sua mãe estava certa. Desde os tempos de namoro sentia esse ciúme terrível. Naquele tempo, conseguiu ocultar. Pensou que depois do casamento, sabendo que estavam unidos para sempre, esse sentimento acabaria. Mas não acabou. Mesmo nos momentos de relacionamento íntimo, sabendo que ela correspondia ao seu amor, ele se sentia angustiado, imaginando que outro homem poderia desejá-la. Era um tormento. Sentindo as lágrimas descerem pelas faces, Roberto percebeu que, apesar do amor que os unia, nunca havia sido feliz. A desconfiança, o medo, a insegurança sempre estiveram presentes, não permitindo que vivesse em paz. Por que ele sentia isso? Por quê? Deus salvou-lhe a vida, mas sua alma continuava doente. O que fazer para acabar com aquele suplício? Nada o satisfazia. Quando estava com ela, temia que ela o deixasse. Quando longe, suspirava pela sua presença. Lembrou-se do Dr. Aurélio. Ele tentou ajudá-lo. Quando saísse do hospital, iria procurá-lo. Gabriela contou-lhe que o médico o fora visitar interessado em sua saúde.
Era uma pessoa boa que desinteressadamente o ajudou. Lembrou-se de que, apesar de ser sincero com o médico, nunca abrirá completamente o coração, falando tudo o que lhe ia na alma. Agora se sentia sem coragem para continuar vivendo como antes. Precisava dos conselhos de como se libertar da prisão na qual havia entrado. Certa vez Silene lhe tinha dito que Deus é o médico das almas. Nunca foi um homem de fé, mas agora, cansado de tanto sofrimento, estava disposto a procurar a ajuda espiritual no centro espírita. Lá encontrou amigos sinceros, interessados em ajudá-lo. Sentiu-se aliviado, confortado. Talvez esse fosse o caminho da cura. Roberto estava decidido a tentar. 10 dias depois, o médico deu a boa nova. Roberto receberia alta no dia seguinte. As crianças receberam a notícia com alegria. Finalmente o pai voltaria para casa recuperado. Elas o haviam visitado nos últimos dias. Gabriela levava-os e aproveitava para ficar menos tempo no hospital, já que tinha de levá-los de volta. Roberto notava que ela evitava ficar sozinha com ele, e quando não conseguia evitar, não permitia que ele falasse nos problemas. Essa atitude dela o deixava mais inseguro. Mas, notando que ela ficava nervosa quando tentava conversar, decidiu que só o faria quando voltassem para casa. Quando Gabriela deu a notícia em casa, todos vibraram de alegria. Nissete prometeu fazer comida especial e colocar flores nos vasos. Vendo o entusiasmo deles, Gabriela ocultou sua preocupação. Sabia que estava chegando o momento em que teria de decidir o futuro. Se por um lado estava aliviada por Roberto haver se recuperado, por outro temia que ele procurasse sua intimidade. Cada vez que ele a olhava com amor e desejava acariciá-la, Gabriela recordava-se do que passou por causa do desfalque e sentia vontade de brigar. O que Roberto sentia por ela não era amor, era paixão, possessão, necessidade de domínio, usando meios escusos para conseguir o que queria, sem nenhum respeito pelos seus sentimentos, pela sua dignidade. Ele a usará para conseguir seus fins. Em atenção ao que o médico lhe dissera, tentou contemporizar, mas agora ele estava voltando para casa, retomariam a vida normal, porém Gabriela sentia que nada seria mais como antes. Roberto teve alta ao meio-dia, e Gabriela arrumou tudo para deixarem o hospital. Nissete e as crianças esperavam-nos em casa com um almoço festivo. Roberto havia se levantado um pouco nos últimos 2 dias, mas ainda se sentia fraco. Apoiado no braço de Gabriela, deixou o hospital depois de despedir-se das enfermeiras. Enquanto caminhavam pelo corredor, ele disse comovido: muitas vezes duvidei que esse dia chegasse. Estou muito feliz por voltar para casa. Logo tudo será como antes. Gabriela não respondeu. Caminharam até o táxi que os esperava. Roberto sentia-se alegre. Rever a casa, os filhos, suas coisas, deixou-o de bom humor. Assim que estivesse mais fortalecido, recomeçaria a trabalhar. O almoço decorreu alegre, e depois Gabriela preparou o quarto para que ele descansasse. As crianças saíram e Roberto não se conteve. Gabriela, deite-se comigo um pouco. Tenho sentido saudade. Fique comigo. Não posso. Tenho muito que fazer. Amanhã deverei voltar ao trabalho. Preciso preparar minhas roupas, colocar tudo em dia. Ele franziu o senho. Por que está me evitando? Pensei que tudo estivesse esquecido. Eu gostaria, mas não consigo. Temos que conversar, esclarecer nossa situação. Sempre que toco no assunto, você recusa. Gabriela fitou-o seriamente e decidiu. Se insiste, vou ser bem sincera, aliás, como sempre fui. Cada vez que se aproxima querendo me acariciar, fico nervosa e me recordo daquele desfalque. Evitei falar no assunto para poupar sua saúde. Por mais que você jure que me ama, não acredito. Não é essa forma de amar que eu aceito. Por isso já mudei minhas coisas para o quarto de Maria do Carmo e pretendo dormir lá. Roberto segurou a mão dela nervoso. Não faça isso comigo. Não me abandone. Estou arrependido. Nunca mais farei nada que a desgoste. Não posso. Respeito meus sentimentos. Você está sendo egoísta. Não está respeitando os meus sentimentos. Eu errei, mas paguei pelo meu erro. Quase perdi a vida. Sempre respeitei você. Não sou egoísta por cuidar de mim. Entenda que não estou fazendo isso para puni-lo. Estou sendo sincera. Não posso mentir. Eu confiava cegamente em você.
Quando descobri que não era confiável, perdi o referencial. Faltou chão sob os meus pés. Ele pensou em Renato e a desconfiança reapareceu. Ela estaria apaixonada por ele? Por que aquele homem se mostrou tão solícito, tendo pago tudo, dado conforto a ela, férias remuneradas e tanta atenção? Mas ele não disse nada. Naquele momento não podia mencionar isso. Baixou os olhos mostrando-se triste e disse com humildade: sei que não mereço você, mas reflita, nós temos uma família, filhos que precisam de nós. Depois eu já disse, estou arrependido. Nunca mais terei ciúme, eu prometo. Estou sendo sincero, pelo muito que eu a amo, mereço outra oportunidade. Vou pensar, mas não me pressione. Depois do que passamos, preciso de paz. Ela saiu do quarto e ele se deitou. Apesar de Gabriela estar arisca, enquanto ela estivesse morando com ele na mesma casa, não havia motivo para se preocupar. Com o tempo, ela acabaria esquecendo, aceitando seus carinhos e tudo ficaria bem. Cheio de esperança, Roberto fechou os olhos e logo adormeceu.